Muito bem, vamos lá. A gente está no Daf Kafhei Amud Bet, na segunda linha de baixo para cima, Tanu Rabanan, seguindo um pouco do tema visto antes. Chatan ve'shoshvinim ve'chol bnei chuppah pturim na tefillah na tefilin ve'chayavim be'kriyat Shema. Chatan ve'shoshvinim, o Chatan no dia do casamento e os shoshvinim, os padrinhos, aqueles que acompanham ele, bnei chuppah, todo mundo que está ocupado com lesameach et hachatan ve'akalah, eles estão pturim de tefillah e tefilin, porém kriyat Shema eles têm que fazer. Mishum Rabi Shila Amru, Chatan Patur ve'Shoshvinim v'chol bnei Chuppah Chayavim. Tana Kama diz que todo mundo está patur de todas essas mitzvot, fora o Kriyat Shema. O Kriyat Shema, que ele é mais curto, ele não ocupa muito tempo, se não me engano. É, certo? Ele só precisa ter kavaná no primeiro passo, que é muito curto, então mesmo que eles estão muito ocupados com a alegria, com a festa, se é um segundinho só, eles conseguem desconectar e fazer a mitzvah, mas tefilá, que é mais longo, e o tefilim, que a pessoa tem que estar focada, tem que estar lembrando que ele está vestindo o tefilim o tempo todo, e não pode deixar a cabeça fugir, então eles estão ocupados com o casamento, eles não têm obrigação dessas mitzvot. E Rabi Shila falou que o Hatan é patur e todo o resto é hayab. O Hatan realmente, desculpa, Rashi explica aqui que ele é patur de Kriyat Shema. O Hatan é patur mesmo de Kriyat Shema. Os outros que estão ocupados com a mitzvah de Samech Hatan Vekala são paturim de Tfilah e Tfilin, mas Kriyat Shema eles têm que fazer. O Hatan ele é patur mesmo de Kriyat Shema porque na cabeça dele ele está pensando no casamento. Tânia, fala Braita. Amar Rabi Hanania ben Akavia, falou Rabi Hanania ben Akavia, Kotvei Sfarim. Tfilin ou mezuzot, sofrim, aqueles que escrevem sofer, ele é chamado de sofer stam, muitas vezes. Stam era cheio de sfarim, tfilin e mezuzot, samer tav mem. Certo? Então, kotvei stam, o sofrim que eles escrevem Sifrei Torah, tfilin e mezuzot, que eles estão ocupados com isso. Ren, eles, vetagreiem, e quem faz o comércio disso, vetagrei tagreim, ou seja, todas as pessoas que comerciam a venda de Sifrei Torah, Tfilin, Mezuzot, Vechol Osim Melechet Shamayim, e todo mundo que está ocupado com Melechet Shamayim, certo? Com a transmissão da Torá, a escrita, a venda e etc. Leatue Mochrei Tchelet, inclusive pessoas que vendem Tchelet, que tem mitzvah de usar Tchelet no tzitzit, Turim e Kriyat Shema, Natfilah, Natfilin, Mikol, Mitzvot, Amrot, Torá. Eles estão liberados de todas as mitzvot, quando eles estão ocupados com escrever o Tfilin, escrever a mezuzah, vender, etc. Quando essa é a ocupação deles, eles estão Turim da mitzvah, lekayem divrei Rabi Yosef Glili, para como apoio, tipo, como cumprimento das palavras de Rabi Yosef Glili, já Rabi Yosef Glili Omer, aosek b'mitzvah, patur mina mitzvah. Assim falava Rabi Yosef Glili. Todo mundo que ele está, osek b'mitzvah, ele está ocupado com o cumprimento de uma mitzvah, ele está patur de fazer outras mitzvot. Então aqui também, o cara que está escrevendo o Sefer Torah, tem mitzvah de escrever o Sefer Torah, nesse momento ele está liberado de outras mitzvot. Tá no Rabanan, ainda o mesmo conceito onde a gente encontra ele, parecido, não é exatamente o Segue Mitzvah, mas fala a Braita o seguinte: Olchei Drachim Bayom, pessoas que estão viajando durante o dia, geralmente alguém que viaja durante o dia, ele não para fazer uma refeição, ele come um sanduíche no meio do caminho durante o ano. Então, Olchei Drachim Bayom, a pessoa que está viajando durante o dia, Pturim na Sukkah Bayom, não tem obrigação de sentar na Sukkah durante o dia. Na Sukkah tem obrigação de sentar na Sukkah quando durante o ano a pessoa faria uma refeição, ele tem a obrigação de fazer essa refeição na Sukkah, em Sukkot. Mas se durante o ano ele não faria uma refeição nesse momento, ele comeria um sanduichinho no meio do caminho, então, consequentemente, também, se ele estiver viajando e ele não sentaria para fazer uma seudá, não tem obrigação de fazer sucá. Vechavim balaila, mas de noite, que geralmente ele acampa, para em algum lugar e faz uma refeição como se deve, então, em Sukkot ele tem que sentar na sucá. Olchei drachim balaila, pessoas que viajam à noite, turim na sucá balaila, já que a viagem deles é noturna, à noite eles não têm que sentar na sucá, porque durante o ano eles não parariam para comer, assim também em Sukkot. Vechavim bayom, mas de dia eles sim precisam sentar para comer, porque durante o dia eles costumam acampar e esperar a noite chegar. Olchei drachim bayom balaila, pessoas que estão viajando de dia e de noite, ou seja, ele está viajando o tempo todo, 24 horas seguindo no caminho, turim na sukkah ben bayom ben balaila, estão liberados de sentar na sukkah, tanto de noite quanto de dia, porque já que durante o ano eles manteriam a viagem, apesar do dia ou da noite, não parariam para acampar e fazer uma refeição como se deve, consequentemente, as alahot de sukkah andam junto com isso.
Olchim lidvar mitzvah, pessoas que estão indo cumprir uma mitzvah, pturim ben bayom ben balayla, tanto de dia quanto de noite, já que eles estão oskim ba mitzvah, eles estão indo cumprir uma mitzvah, eles estão liberados de sentar na sukkah, tanto de dia quanto de noite, baseado na regra que é o seg ba mitzvah, patur uma mitzvah. Que a de Rav Chizda verá baravuna, como a gente encontra com Rav Chizda verá baravuna, que a voile bechavta de ragla, quando eles faziam aliar a regel, lebei reish galuta, tem uma mitzvah de encontrar o rabino nos Hagim. Então, quando Rav Chizda e Rav Baravuna, eles iam em Hag Sukkot encontrar o Reish Galuta, o rabino-chefe da comunidade, de toda Golá, Avuganei Arakta de Sura. Eles dormiam, em vez de dormir na Sukkah, eles dormiam ali nas margens do rio Sura. Amrei Anan Shluchei Mitzvah, Anan Ufturim. E eles falavam, a gente não tem obrigação de sentar na Sukkah, nós somos Shluchei Mitzvah, a gente está a caminho de cumprir uma Mitzvah e, consequentemente, não precisamos dormir na Sukkah, por isso eles dormiam na margem do rio. Tanu Rabanan fala Braita, Shomrei Air Bayom, Turim na Sukkah Bayom. Os Shomrim, aqueles que protegem a cidade, os guardas da cidade, eles não sentam para comer, não fazem refeição, eles passam o dia protegendo e guardando a cidade, no máximo eles beliscam alguma coisa, comem um sanduíchezinho. Aqui também eles estão pturim da Sukkah de dia, igual eles não fariam refeição no dia a dia do trabalho deles, também em Sukkot. Vechavim balayla, mas de noite sim, shomrei air balayla, os guardas noturnos, pturim na Sukkah balayla, vechavim bayom, eles estão liberados da Sukkah, estão isentos da Sukkah de noite, mas são obrigados a sentar na Sukkah de dia. Shomrei air ben bayom ben balayla, pturim na Sukkah ben bayom ben balayla. Shomrei air de dia e de noite, aqueles que são guardas noturnos e diurnos, eles guardam a cidade o dia todo, eles estão liberados da Sukkah também o dia todo, exatamente de acordo com o trabalho deles. Shomrei ganot upardesim, turim ben bayom ou ben balayla, aquelas pessoas que guardam ganot e pardesim, são pomares e campos de frutas, que eles vão estar o tempo todo cuidando para ninguém roubar, para ninguém levar as frutas do campo, eles estão isentos de sentar na sukkah. Pergunta Gamara, velhavdei sukatam velitvu. Fala Gamara, mas espera aí, se eles estão lá cuidando das frutas, então podem construir uma sucazinha lá onde eles estão, no campo mesmo. Tá bom que durante o ano eles estão protegendo, guardando as frutas lá, eles não vão para casa, não fazem refeição como se deve. Então eles não precisam ir para casa sentar na suca porque eles estão trabalhando. Mas constrói uma sucazinha no próprio campo. Abai Amar, Teshvu Kentaduro. Abai fala o seguinte, olha, a mitzvah de Sukkah, essa é a base para as halachot que a gente tem visto até agora, está escrito Teshvu que entaduro. A pessoa tem a obrigação de sentar na Sukkah igual ele moraria em casa. Então, igual os shomrim, ou as pessoas que estão viajando, quando durante o ano eles não iriam para casa, não sentariam para fazer uma refeição durante a viagem, ou durante a shmirá, durante a proteção, durante o trabalho, assim também eles não têm a obrigação de sentar na Sukkah nesse momento. Então, aqui também, tá bom que shomrei ganoto pardecim, eles poderiam construir uma sucá ali do lado do pomar para cuidar das frutas, mas já que eles não vão para casa nessa época do trabalho, então também não tem mitzvah de sentar na sucá. Mitzvah de sentar, a sucá tem que ser um substituto para casa. Se durante o ano ele não iria para casa, então também não tem que ir para a sucá. Rava Amar, pritzá korala ganav. Rava fala, não, na hora que eles montam uma cabaninha e entram na cabana, é igual um buraco que chama o ladrão, certo? Na hora que o ladrão vai ver que eles estão sentados na cabaninha lá e não estão vendo direito as frutas, eles vão acabar roubando. Então, eles pode ser que talvez sim teriam inham de fazer uma sucá lá e sentar nessa sucá, mas fazer uma sucá lá enfraqueceria a proteção das frutas, porque o Ganá vai ver que eles estão sentados dentro da sucá e vai roubar escondido. Por isso, não tem obrigação. Mas bem, qual a diferença entre a explicação de Abai e Rava? De acordo com os dois, não precisa construir açúcar. Então, qual a diferença se a açúcar é substituto da casa, igual eles não estão em casa, não estão no açúcar, ou se a açúcar ela só geraria o risco do roubo e por isso não precisa sentar? Qual a diferença? E cabena de caminhar caria de pire. A diferença é se eles não estão protegendo um pomar inteiro, eles estão protegendo uma montanha de frutas, um monte de frutas. Então, se essas frutas estão colhidas no mesmo lugar, eu posso montar açúcar com três lados e um lado todo aberto para onde estão as frutas. Aí não tem risco de roubo. Então, eu consigo sentar açúcar ainda protegendo. Então, de acordo com o Rava, teria que fazer um açúcar. De acordo com a Abai, mesmo assim, não teria que fazer um açúcar, porque a liberação deles da açúcar não é pelo risco de não proteger a fruta como se deve, e sim porque a açúcar tem que ser exatamente igual a casa. Igual eles não vão para casa, aqui também não tem que sentar na açúcar. Ótimo. Foi dito na Mishnah
Cholim umeshamsheem. Os doentes e todos aqueles que estão ajudando a pessoa doente, o enfermeiro, etc., eles estão liberados da açúcar. Tan Rabanan, fala Braita. Chole shamru lo chole shesh bo sakana, ela filo chole she'en bo sakana. Isso que está escrito que o doente está liberado da açúcar, não é só se for um doente que ele tem, tá doente terminal, com risco de vida. Mesmo que ele não tenha risco de vida, ele está liberado da açúcar. A filo hashbenav, a filo hashberosho. Mesmo que ele está com dor no olho, está com dor de cabeça, também está liberado da açúcar. Amaraban Shimon Gamliel, contra Rabban Shimon Gamliel, Pamachat hashte benai bekeisari. Certa vez estava incomodando meu olho, tinha alguma coisa no olho que estava incomodando, dor no olho, não sei, infecção, algo do tipo, terçol ou o que seja. Veitir Rabi Yossi ben Rebi lishon ani umeshamshai chutz la'asukah. E Rabi Yossi ben Rebi liberou que eu e quem estava me ajudando dormirmos fora da açúcar. Então a gente vê que não precisa ser uma doença real, só doença de cama, algo do tipo, ou só algum incômodo que a pessoa está meio mal, ele precisa estar considerado rolê, doente, precisa de um apoio, precisa de algum ajudante, já libera ele de sentar no sucá. Rav Shara le Ravacha Bardela Migna Bekilta Besuká. Rava permitiu Ravacha Bardela dormir dentro da quilá na sucá. Quilá é aquela cama que tem o pano em volta, tem a cobertura em volta. Está se tratando aqui de um tipo de cobertura que ela tem mais que 10 fahim, e ela é firme, e ela tem um teto, então não vale, não cumpriu a mitzvah de sucá quando ele dorme dentro dela. Mesmo assim, Rav liberou ele dormir lá, Mishum Baki, porque tinha lá mosquitos, mosquitos que incomodavam a dormir, ele não ia conseguir dormir direito, liberou ele de dormir na sucá. Rava, só um minutinho. Desculpa, voltei rapidinho, eu tive que sair. Rava Shara Leile Rabiacha Bar Ada Lemigna Bar Mimetalelta. Rava permitiu Rabiacha Bar Ada dormir fora da sucá. Mishum Sircha de Gargista. Porque tinha um cheiro muito ruim. Não sei se era asfalto, tinha alguma coisa lá no chão que era um cheiro muito ruim, que não dá para dormir dentro da sucá. Então Rava liberou esse Rabiacha Bar Ada dormir fora da sucá. Rava Letame, Rava segue a opinião dele. Damarava mitzter para na sucá, porque Rava falou que alguém que está mitzter, alguém que está sofrendo, é incômodo dormir na sucá, está liberado. Então, se tinha um cheiro muito ruim, ou se tinha mosquitos, ou qualquer coisa do tipo, podia dormir fora da sucá. Pergunta a Gemara, Venatnan cholim Hashem Shem turim na sucá, cholein mitzter lo. Pergunta, mas peraí, como você fala que todo mundo que está mitzter, está sofrendo, está incomodado, pode dormir fora da sucá? A nossa Mishnah disse que o doente, seus ajudantes dormem fora da sucá. Parece que tem que ser alguém que está doente, não só alguém que está sofrendo. Abre, responde a Gemara, rolê hu o memshamshav, o doente, ele e os ajudantes podem dormir fora da sucá, turim, estão liberados, mitzaer, o patur memshamshav lo. Mitzner, alguém que está incomodado dentro da açúcar, porque está muito quente, porque tem bichos, ou está muito frio, alguma coisa do tipo, ele está liberado da açúcar, mas seus ajudantes não. Certo? Então, alguém que tem algum incômodo muito grande na açúcar, porque está muito frio, por exemplo, é um inverno forte, ele está liberado da açúcar, mas todo mundo, mas se ele precisa de ajuda, precisa de apoio, de alguma coisa, aí já não, porque ele não está realmente doente. O açúcar foi dito na Mishnah que pode-se fazer uma alimentação provisória, comer um pouquinho fora da açúcar. A obrigação de comer no açúcar é só uma refeição mesmo. Se a pessoa não está comendo uma refeição, a gente vai definir qual o volume exatamente que dá para ser chamado de refeição, ele pode comer fora da açúcar. Vekama achilatarai. Pergunta agora quanto é chamado de achilatarai? A maravilhosa tartei otlat biei. 2, 3 ovos. O volume de 2, 3 ovos. Um ovo ele tem 57 gramas, pela Alahá, se não me engano. 2, 3 ovos dá qualquer alimentação de 100, 150 gramas de comida, já tem que comer dentro da açúcar. Mas até 100, 150 gramas, isso daqui é algo provisório, pode comer fora da açúcar. A Marley Abaye pergunta, Abaye, veazim nimsagin, ninsage leilei nishbeachi, veavelei seudat keva. Abaye falou, peraí, às vezes 150 gramas de comida é um almoço. Certo? Pode ser que a pessoa que come 150 gramas de comida, 3 ovos, acabou, é uma refeição para ele completa. Como você libera comer fora do açúcar? Ela marabai, por isso a Bai discorda e fala Bai que de tá em barbeirá vem lecala. Fala Bai, olha, beliscar uma coisinha, igual os alunos do Beit Midrash, às vezes antes de estudar, eles beliscam uma comidinha, comem alguma coisinha e vão estudar, isso daqui é achilatarai. Mas se a pessoa come já 100, 150 gramas de comida, isso daqui já é considerado alimentação.
Tano Rabanan fala Braita, Ochilim Achilat Arai Chutz Lassuká. Foi dito na Braita, igual na Mishnah, que eu posso fazer uma alimentação provisória, comer alguma coisinha fora da sucá. Isso com relação a comer. Vem Neshenim Shinat Arai Chutz Lassuká, mas dormir, nem um cochilo é permitido. Dormir, qualquer coisinha, mesmo que eu vou dormir 5 minutos, pus alarme, mesmo assim, eu preciso dormir no açúcar. Mas tá, mas qual o motivo? A Maravashi Gzerashemeiradem. A Ravashi fala, olha, porque talvez a pessoa vai adormecer demais. Tá bom que você pretende dormir 5 minutos, pôs o alarme, mas vai saber se não vai dormir fundo e vai acabar dormindo 2, 3, 4 horas. Então, fala Ravashi, mesmo que a priori dormir um pouquinho, eu poderia dormir um pouquinho fora da açúcar, igual com relação à alimentação, seria igual à cama, certo? A alimentação a gente falou que o que eu não sinto para fazer uma refeição, não preciso comer na açúcar. Então, meio que adormecer um pouquinho seria a mesma coisa. O que eu não durmo na cama, se são 2, 3 horas eu vou dormir na cama, vou só adormecer no sofá um pouquinho, também posso fazer isso fora da açúcar. Porém, vem a Bright e fala que não. Explica Ravashi por que adormecer não, porque adormecer às vezes vai se prolongar, você vai dormir fundo demais e nem não tem controle sobre isso. Amarlei Abaye, perguntou Abaye, Elá detnanya, pergunta Abaye, mas espera aí, está escrito na Bright o seguinte, Yashen Adam Shinat Arai Betfilina, Vala Shinat Keva. Está escrito na Braita que alguém que está usando o tefilim, ele pode adormecer um pouquinho, certo? Shnatarai, dá, abaixar a cabeça um pouquinho, mesmo que ele vai adormecer, mas não dormir mesmo, não dormir bastante. Na continuação a gente vai ver por quê. Mas não pode dormir bastante. Agora, se tem uma proibição de dormir mesmo com o tefilim, mas um cochilo é permitido, por que o cochilo é permitido? Li iradem. Igual com relação a açúcar, você fala que talvez a pessoa vai acabar adormecendo demais, dormindo muito. Então, mesmo adormecer um pouquinho é proibido, mesmo um cochilo é proibido. Porque com relação ao tefilim, você não separou. Porque com relação ao tefilim, cochilo pode, dormir mesmo não. E na açúcar, você falou que cochilo é proibido. Harei a mesma suspeita do cochilo virar uma noite, aqui também com relação ao tefilim, deveria ter a mesma suspeita. Amaravel-se Brei Dravilai, Bemoser Shinatole Acherim. Fala Ravel-se Brei Dravilai, essa braita que permitiu o cochilo, mas proibiu dormir fundo, é quando a pessoa pede para alguém acordar ele. Bemoser Shinatole Acherim. Eu entrego, eu passo o meu sono para alguém, ou seja, eu falo para alguém, olha, me acorda daqui 10 minutos. Por isso não tem esse risco. Então, a priori também com relação ao açúcar. Se na açúcar eu vou adormecer um pouquinho, mas eu pedi para alguém me acordar, não tem problema. Matkivla Rav Mesharsha, pergunta Rav Mesharsha, Arvei Harva Tzarich. Fala, o responsável por você precisa de um responsável por ele. Você vai dormir um pouquinho e confiou que o cara vai te acordar? Talvez o cara vai decidir dormir um pouquinho e vai confiar em outro. Quer dizer, não tem fim. Não é certeza que o cara vai lembrar de te acordar. Por isso, não dá para confiar nisso. Então, volta a pergunta. Por que com relação ao tefilim, a gente falou que cochilo é permitido dormir, não? E com relação ao açúcar, a gente falou que mesmo um cochilo é proibido porque talvez a pessoa vai prolongar no sono. Ela maravilhosa, bemaniach rosho ben birkavas kinan. Fala, Ramahanan de Abilhanan, está tratando aqui que o cochilo não é que ele vai deitar um pouquinho e fechar os olhos, ele coloca a cabeça entre as pernas, quer dizer, ele só abaixa a cabeça um pouquinho, dessa maneira não dá para a pessoa dormir muito tempo. Fora casos extremos, mas aí não vem ao caso, certo? Mas de forma geral, o cara que só abaixa a cabeça, ele não vai dormir 3, 4 horas dessa forma. Por isso a Mishnah, por isso a Braita com relação ao tefilim, liberou, permitiu o cochilo e proibiu o sono. Então, com relação ao açúcar, vai ser a mesma coisa. Se eu vou deitar no sofá só um pouquinho, só um cochilo, é proibido, talvez eu vou acabar dormindo demais. Mas se eu vou só baixar a cabeça, não teria problema. Rava Amar en kevaleshena. Rava fala, não, o ponto aqui é outro. Rava fala que com relação ao tefilim, não posso dormir de tefilim, porque a gente vai ver na continuação, porque isso daqui vai atrapalhar do chá do tefilim, a gente vai ver na continuação. Mas um cochilo não tem problema. Com relação a açúcar, o motivo é que mesmo um cochilo é proibido, é porque o próprio dormir não tem quantidade. Ou seja, eu durmo para descansar, eu durmo para ter mais força. Às vezes à noite eu preciso dormir 6, 7 horas para acordar bem, acordar cheio de força. Durante o dia, se eu dormir 10 minutos, 10 minutos já me acordam completamente, já me renova as energias, já renova a minha força. Ou seja, com relação a dormir, não tem uma quantidade específica que, se eu dormir 3 horas, então é considerado que eu dormi, se não, não.
Comida, por exemplo, se eu só beliscar uma coisinha, daqui 15, 20 minutos eu tô com fome de novo. Mas dormir, às vezes 10 minutos já me serve para várias horas. Por isso, mesmo dormir pouco, mesmo um cochilo, é considerado dormir com relação às alahot de sukkah. Por isso é proibido, mesmo que seja uma quantidade pequena. Tá errado. Agora, com relação ao tefilim, a gente encontra o seguinte: tem uma braita que diz, e a Shena dá tefilim shnatarai vai lá shnat-keva. Tem uma braita que diz que é permitido dormir com tefilim num cochilo, mas não dormir mesmo. Vetaneidach ben keva ben arai. Tem uma braita que diz com tefilim, tanto cochilo quanto dormir de verdade, os dois é permitidos. Vetaneidach lo keva velo arai. E tem uma terceira braita que diz que é tudo proibido, nem cochilo, nem dormir, certo? Três opções com relação à braita. Uma que diz que é permitido tanto dormir quanto cochilo, uma permite cochilar, mas não dormir, e uma fala que nem cochilar é permitido. Como explicar as três braitas? Lokacha, fagmra, não tem contradição. Adenakit leubeiadei, se a pessoa está segurando o tefilim na mão, então nem cochilo é permitido, porque pode acabar caindo, certo? Está segurando na mão. Ademan reberoshei, porém, se a pessoa está com o tefilim na cabeça, ele está vestindo o tefilim, então adormecer um cochilo é permitido, mas não dormir mesmo. Dormir mesmo é proibido. Rashi explica aqui, dormir é proibido porque a pessoa não pode soltar gases quando ele está com o tefilim, e quando ele está dormindo ele não tem controle. Então, cochilar rapidinho não tem risco, é permitido, mas dormir mesmo é proibido. A depar estudar a lei, mas o Yabraita que permitiu dormir também, certo? É que está tratando que a pessoa cobriu o tefilim com alguma cobertura, e aí já não tem mais a proibição. Se ele cobriu o tefilim da cabeça, não precisa tirar para poder dormir. Se ele cobriu, já está permitido. Vekama shnatarai, quanto é considerado shnatarai? Quanto é um cochilo que é permitido fazer mesmo vestindo o tefilim sem cobertura? O suficiente para andar 100 amot. 100 amot são 50 metros. Quer dizer, é questão de 2 minutinhos. Rapidinho, é realmente um cochilo de alguns segundinhos, mas não mais do que isso. Tanamiach, tem uma braita que apoia isso. Ayashin betfilin. Alguém que por algum motivo, ele dormiu de tefilim, veroe keri, e enquanto ele estava dormindo, acabou saindo o sêmen dele, certo? Ele ficou impuro, ele não pode usar o tefilim dessa forma. O ches baretzua, veino o ches baksitza. Na hora que ele for tirar o tefilim, ele não segura o tefilim pela caixinha, já que ele está impuro, ele não conseguiu fazer netrat yadayim ainda, ele não pode segurar na caixinha do tefilim, ele segura pela retzua, pelos fios do tefilim. Divrei Rabi Yaakov. וחכמים אומרים, ישן אדם בתפילין שנת ערב, אבל לא שנת ערב, ולא שנת קבע. De Rabi Yaakov parece que não tem problema dormir com o tefilim, sem problema nenhum. E se acontecer alguma coisa, você tira o tefilim pela retsuá, pelas tiras e não pela caixinha. E Chachamim falam que não. Tefilim só cochilo, mas dormir mesmo é proibido. Vekama shnatarai, Chachamim perguntam na Braita quanto é considerado um cochilo que dei luch meama, andar meama, o suficiente para andar meama, 50 metros, então realmente aqui 1 minutinho, 2, é um cochilo permitido, igual a gente falou na opinião anterior. Amarav, falará, Vassur ladam lishon bayom yoter mishnat asus. É proibido dormir durante o dia mais do que a dormida do sus, do cavalo. Ou seja, fala Rav, durante o dia, a gente está tratando principalmente na época da Gumará, que não tinha luz à noite. Então, a pessoa só tinha o dia para aproveitar, para sentar, estudar e ler, e conseguir estudar direito. Só era possível fazer isso principalmente durante o dia. Então, fala Rav, dormir de dia, mais do que o sono do sus, o sono de um cavalo, é bisbusman, é desperdício. Porque você podia estar aproveitando esse tempo estudando. Então é proibido dormir durante o dia mais do que o necessário só para renovar as forças. Vekamashnata sus, quanto dorme o sus, quanto dorme o cavalo? Shitin nishmei, 60 respiradas, certo? Respirar fundo. 2, é isso que o sus dorme, dá mais ou menos 5 ou 10 minutinhos, certo? Digamos que um respirar fundo é de 5 segundos, então teria aqui 5 minutos. Amarabaye, Shnatei de Mar, fala Abaye, olha, Mar, o meu rabino, que é Rabba, o sono dele, ele dormia durante o dia, Kederav, igual o Rav. Verav Kederebi. E Rav, ele dormia durante o dia igual o Rebbe, esses 60 respirações. Vederebi Kede David. E Rebbe, ele dormia igual David Amelech.
David Amelech, ele também dormia só essa quantidade pequena. Rebbe, ele era descendente de David Amelech, igual David Amelech, ele dormia somente um pouquinho, assim foi passado de tradição em tradição até Rebbe, e Rebbe também dormia uma quantidade muito pequena. O de David, que é de Súcia, e David Amelech, ele dormia durante o dia igual dorme o cavalo. O de Súcia, Shiti Nishmei, e o cavalo ele dorme 60 respirações. Depois de 60 respirações, ele já acorda. Abai Avanaim que demiaim pun bedita lebei kuvei. Abai, certa vez, ele estava dormindo de tarde e ele dormiu mais do que foi falado até agora, certo? Que é o tempo que era possível de viajar de Punbedita até Beikuve, que às vezes podia ser, realmente parece 2, 3 horas ou algo do tipo. Kari alei Rav Yosef, Ad matai atzel tishkav, matai tokum meshinatecha. Rav Yosef, quando viu que ele estava dormindo tanto, ele falou para ele, falou sobre Abai o Passuk, Ad matai atzel tishkav, até quando preguiçoso você vai ficar deitado? Matai com na terra, quando você vai levantar do seu sono, acorda, certo? Você falou para ele que ele estava dormindo demais. Bom, a Braita, bom, vamos chegar no Mishnah mais um pouquinho. Tarabanan, Anichnas Lishan Bayom, alguém que ele vai dormir durante o dia. Na época da Gemara, principalmente, hoje em dia tem pouca gente que faz isso, mas na época da Gemara eles ficavam de tefilin o dia inteiro. Igual a gente fica de tzitzit o dia inteiro, na época da Gemara eles ficavam de tefilin o dia inteiro. Então fala Gemara, Anichnas Lishan Bayom, alguém que vai dormir durante o dia, Ratzah Choletz, Ratzah Maniach, pode dormir ou não dormir de tefilin, certo? Não tem problema dormir de tefilin. Balayla Choletz veino maniach. Mas quando a pessoa vai dormir à noite, certo? Que ele vai dormir com a esposa, aí ele tem que tirar o tefilin e não pode ficar com ele. Divrei Rabinata. Rabi Yossi Omer, Eladim leolam choltzim veinam manichim deixe regilim betumá. Rabi Yossi fala que se for alguém jovem que acabou de casar, casou não há muito tempo, então mesmo de dia ele não pode dormir de tefilin porque existe o risco de acontecer alguma coisa. Lema kassavar Rabi Yossi balqueira surlaniach tefilin. Talvez Rabi Yossi que disse que um marido jovem que ele vai dormir, vai descansar, ele não pode dormir de tefilim, talvez ele souber que alguém que ele é balqueri, que alguém que ele teve relações, ou ele saiu sêmen, ele não pode dormir, não pode usar tefilim, por isso mesmo de dia ele não pode. Amarabai, beladim na shotem maem maskinan, shemevol dergela verá. Fala, Bai, olha, não, tá se tratando aqui, não é que tem o risco dele pensar em alguma coisa e durante o sono acontecer alguma coisa, ele tá indo deitar, descansar com a esposa junto. Então, já que a esposa tá com ele na cama, tem o risco de eles realmente terem relações. Por isso ele mandou tirar o tefilim. E não porque talvez durante o sono vai acontecer alguma coisa, e sim porque talvez acordado ele tá deitando com a esposa. Por isso ele falou que, já que eles são jovens, acabaram de casar, ele tem que tirar o tefilim na hora de dormir. Tarabanan, shachach veshimesh mitato betfilin, alguém que não se tocou, não percebeu e teve relações usando o tefilin, certo? De novo, tefilin eles usavam o dia inteiro, não é igual a gente que você tá o tempo todo percebendo que está de tefilin porque você põe só na tefilá. Eles andavam o dia inteiro de tefilin, então às vezes ele chegou em casa, nem percebeu que está usando o tefilin, e se ele teve relações dessa forma, eino cheslo baretzav lo batzitza, não pode tirar o tefilin, nem pegar na caixinha, de acordo com essa opinião, nem pegar nas tiras do tefilin até fazer Netilat Yadayim, porque às vezes durante esse momento, durante essa situação, ele encosta em partes do corpo que são consideradas impuras e precisa lavar a mão antes de poder tirar realmente o tefilin. Então, paramos a Mishnah. Escolha.